Bom dia, meus amores. Hoje nós iremos falar sobre grupos sanguíneos. Lembra que a gente falou já sobre o sistema cardiovascular, falamos de coração, falamos de vasos sanguíneos, veias, capilares, falamos dos componentes do sangue, que é o plasma, plaquetas, falamos do glóbulos branco, dos glóbulos vermelho. E hoje nós vamos conhecer o sistema ABO, que esse sistema ABO fala da tipagem sanguínea, tá? Que os sangues não são todos iguais, tem uma diferença no sangue. Então, há pessoas que têm um sistema A, sangue A, há pessoas que têm B, e há pessoas que têm AB, e há pessoas que têm O. Então, esse sistema ABO, ele foi pesquisado pelo cientista porque ele observou que tinha muita gente que estava precisando de sangue. Aí os médicos faziam a transfusão e percebia que muitas pessoas se davam bem, mas outras não davam. Outras pessoas adoeciam, ele mostrava que não era compatível, o sangue parece que não dava certo, e aí o que acontecia, muitas pessoas que recebiam o receptor não se davam bem e até chegava aí a óbito, quer dizer, morria. Então, os cientistas foram pesquisar a tipagem sanguínea e observar essa questão da compatibilidade, quem é compatível com quem. Então vamos entender um pouquinho o que é o sistema ABO. O sistema ABO é um sistema que classifica o sangue em 4 diferentes tipos, os quais se diferenciam. Por que eles são diferentes? Por causa das aglutininas e aglutinogênio, viu? Vamos entender depois o que é aglutininas e aglutinogênio. Então, essas duas substâncias aí é que vai diferenciar a tipagem sanguínea, ok? O sistema BO classifica o grupo sanguíneo em tipo A, tipo B, AB e O. Esse sistema foi descrito no ano de 1900 por Carl Landestanier, sempre eu chamo esse nome enrolado, que inicialmente descreveu os grupos sanguíneos A, B, O, tá? Então, observe, olha, vamos entender direitinho sobre esse sistema, só um minutinho. Então, vamos entender primeiro o que é aglutinogênio e a aglutinina no sistema BO. O que quer dizer isso? Observe. No sistema BO, observe 4 tipos de sangue, já falamos disso, né? Ele se caracteriza pela presença ou ausência de aglutinogênio e de aglutinina no plasma. Os aglutinogênios são substâncias encontradas na membrana plasmática das hemácias. Nós falamos que as hemácias, que são mesmo glóbulos vermelhos, são células que estão presentes lá no sangue, tá? Enquanto as aglutininas são anticorpos presentes no plasma sanguíneo, que atuam com determinados aglutinogênios. Então, vamos entender. Existem 2 tipos de aglutinogênio, o A e o B. O aglutinogênio A está presente no sangue A, enquanto o B está presente no tipo B. As pessoas com sangue AB não possuem esses aglutinogênios. A e B, já as pessoas do tipo O não possuem aglutinogênio nas hemácias. Vamos entender na íntegra, através de desenho, fica melhor do que fazendo essa leitura aí, tá? Vamos lá, observe aqui esse desenho que você vai entender melhor. Nós temos aqui o sangue tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Observe. Então, no sangue tipo A, nós temos aqui, ó, as hemácias, são essas aqui, tá? Então, tem o que? Aglutinogênio A. No sangue tipo B, tem aglutinogênio B. No sangue AB, tem aglutinogênio AB. E no sangue O, tipo O, não tem aglutinogênio, que estão presentes aonde? No plasma. Tudo bem? Também a diferença do sistema BO é também pelas aglutininas, né? Nós vimos aglutinogênio, estão presentes no plasma, aqui, ou na membrana
a membrana da célula. Sabemos que a célula é composta por membrana, citoplasma e núcleo. Só que nas hemácias não tem núcleo. Você lembra que a gente estudou que elas são células, a única células que não tem núcleo, que são anucleadas, são as hemácias. Então, esses aglutinogênios estão na membrana da célula, olha só, a membrana. E os anticorpos estão presentes no plasma do sangue. Esses anticorpos, gente, é a mesma aglutinina, viu? Esses aqui que estão simbolizados aqui pela letra A, no sangue tipo A, são aglutinogênios que estão no plasma das hemácias. Hemácias são células, nós estudamos. E esses anticorpos aqui, ó, essas células aqui essas células aqui, eles são chamados de aglutinina, que estão presentes no plasma. Então, quando o sangue é do tipo A, ele tem aglutinogênio A e tem a substância aglutinina B. É o contrário, né? Ó, o sangue tipo A tem aglutinina A no plasma das hemácias e tem aglutinogênio A e tem aglutinina, o contrário, B, que é o anticorpos. Entendeu? Tá? O sangue tipo B. O sangue tipo B, ele tem aglutinogênio B, que é a mesma tipagem sanguínea, e o aglutinina, que são os anticorpos, ele tem A, o contrário. Tá? O sistema AB tem aglutinogênio nas hemácias, como está aqui, AB, e não tem aglutinina. O sangue tipo O não tem aglutinogênio nas hemácias, porém ele tem aglutinina, que são os anticorpos A e B no plasma. Tá? Deu para entender? Revisando mais um pouquinho. Sangue tipo A tem aglutinina nas hemácias, lá na membrana, aglutinogênio, tô confundindo, aglutinogênio nas hemácias, A, aglutinina, B. O sangue tipo B tem aglutinogênio, B, lá na membrana das hemácias, e aglutinina, anticorpos A. O sangue tipo AB tem na célula de defesa aqui, olha, aliás, nas hemácias, aglutinogênio AB e não tem aglutinina. O sangue tipo O não tem aglutinogênio, mas porém tem aglutinina nos anticorpos aqui A e B. Certo? Tá entendido? Muito bem. Espero que sim. Agora, nós vamos ver quem doa para quem. Vamos lá. Na questão da tipagem sanguínea, também tem que saber quem é que recebe de quem e quem doa para quem. Observe, vamos começar pelo tipo O. O tipo O, ele doa, tipo O, para O, A, B e AB. O tipo O é chamado doador universal. Ele doa para toda tipagem sanguínea, o tipo O, certo? Ele doa para O, para A, para B e para B, tá? Porém, ele só recebe dele mesmo, viu? Ele só pode receber dele mesmo.
Então, o O, ele doa para toda a tipagem sanguínea, porém, só recebe dele mesmo. Vamos lá. O tipo A, observe, o tipo A, ele doa para A e doa para AB. Porém, ele recebe do A e recebe do O, viu? O tipo B, ele doa para o B e ele doa para o AB. Porém, ele só recebe do B e recebe do O. O tipo AB, ele doa, o AB ele doa para o A, para o B, para o AB e para o O. O tipo AB, ele é o doador, aliás, perdão, doador é o O. O tipo AB, ele recebe, o tipo AB, ele recebe de toda a tipagem sanguínea. Olha a diferença bem aqui, que eu já ia aqui agora voltei. O O é o doador universal, doa para toda a tipagem sanguínea. Doa para o O, para o A, para o AB, para o B. Já o tipo AB, ele é o receptor universal. Ele recebe de todos. O AB recebe do A, do B, do AB e do O. Porém, ele só pode doar para ele mesmo. Ele recebe de toda a tipagem sanguínea, porém ele só vai doar para ele mesmo, que é a tipagem AB. Entendeu? Então, o O é o doador universal, doa para todos as tipagens sanguíneas. E o AB é o receptor, recebe a tipagem sanguínea do O, do A, do AB e do B, certo? E somente o A, ele doa para o A e o B e recebe do A e O. E o B, ele doa para o B e a B e recebe do B e do O, certo? Vamos ver aqui essas características aqui que eu já falei anteriormente, só para a gente revisar um pouquinho. Olha só, aqui está a tipagem sanguínea, a B e a B e o O. O tipo de hemácias que tem aqui, ó, os aglutinogênio A, olha aí que essa parte azul, e a glutinina anti-B. Aqui o B, ó, tipo de hemácia B. Nessa hemácia tem antígeno B, ou aglutinogênio, e o aglutinina anti-A. No AB, tem aglutinogênio AB e não tem aglutinina. No tipo O não tem aglutinogênio, não existe antígeno, mas tem aglutinina anti-A e anti-B. Bem, agora existe também a questão do A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo, O negativo. Então, esse sistema BO é preciso atender para outras características, chamado de fator RH. Observe, esse fator RH foi descoberto também pelo mesmo cientista que fez a questão da descoberta do sistema BO. Ele descobriu o fator RH. Observe, depois eu vou explicar por que esse nome é RH. Veja só,
Carl Landesteiner, com a colaboração de alguns outros especialistas. Ele fez uma pesquisa no ano mais ou menos... não tem precisa aqui a data, mas olha só. Essa pesquisa, ele descobriu que a membrana plasmática das hemácias, essas aqui, ó. Membrana plasmática, viu? Ela apresenta um antígeno que foi denominado de RNH. Pessoas que apresentam o antígeno RH nas hemácias são consideradas positivo, certo? RH positivo. E pessoas que não apresentavam esse antígeno, ele chamou de RH negativo. Então, ao fazer algumas pesquisas, ele observou que algumas pessoas tinham, nesse aqui nas hemácias, esse fator. No plasma sanguíneo, não tem aqui, ó, não há anticorpos anti-RH. Entretanto, esses anticorpos podem ser formados se houver exposição de antígeno RH. Então, o que ele fez? Em uma primeira transfusão, ele observou que tem a pessoa receptora e produz anticorpos anti-RH. Em outra segunda transfusão, ele observou que as pessoas, quando recebem novamente esse sangue RH, os anticorpos reagiam contra esse sangue, então, podendo gerar uma reação grave. Então, ele observou que tinha esse fator RH, né? Então, tinha pessoas que tinham aqui no plasma, esse fator RH, e tinha pessoas que não tinham. Então, para as pessoas que tinham, ele botou positivo, e as que não tinham, ele colocou negativo. Por isso que tem pessoas que têm A positivo, outra A negativo. Por exemplo, minha tipagem é A positivo, entendeu? Por causa dessa observação desse fator RH que ele observou aqui no plasma. Bom, por que esse nome RH? Ele sabe que o cientista sempre procura alguns animais para fazer essas experiências. Então, ele achou o macaco rezo, esse RH do macaco, rezo, pegou o macaco, pegou o sangue dele e fez a transfusão no coelho, né? Pegou o sangue e colocou. E viu que o coelho, depois da transfusão, produziu esse fator anti-RH, né? Esse anti-RH. Então, ele começou a observar e fazer teste também em seres humanos. E observou que tinham pessoas que tinham esse fator RH e outras que não. Então, ele começou a colocar como os que tinham positivo e o outro que não tinha negativo, certo? Então, esse é o nosso assunto de sistema ABO, certo? Tá entendido? Ainda nesse mesmo vídeo, eu gostaria de falar para vocês, que ainda é o nosso assunto, sobre o sistema linfático no corpo humano. Além do sangue, nós temos no nosso corpo o sistema linfático, viu? Observe o que é o sistema linfático. Observe aí nesse slide o que é o sistema linfático. Olha só, o sistema linfático no corpo humano, ele é responsável para devolver a linfa ao sangue e absorver gordura e algumas vitaminas no intestino e participar de defesa do corpo. Então, o sistema linfático são isso aqui, ó, não é o sistema sanguíneo. Linfático são as linfas. Nós temos essas linfas no nosso corpo, certo? Observe, vamos conhecer primeiro aqui, essa que fica aqui, o timo. Cadê o timo? Aqui, ó, timo. O timo é um órgão localizado na região do tórax que está relacionado à produção de maturação de alguns tipos de glóbulos brancos. Essa é a função do timo.
O timo faz parte do sistema linfático, certo? Vamos conhecer outro que faz parte do sistema, outro órgão que faz parte, além do timo. Nós temos o baço. O baço está localizado na lateral do tórax, abaixo do diafragma. Ó, estudamos já o sistema respiratório, né? O diafragma, que é o músculo intercostais, né? Que faz parte do sistema respiratório. Ele está localizado abaixo dele, olha só. E auxilia na defesa do corpo humano, filtrando o sangue e eliminando micro-organismos de células sanguíneas. Aqui, ó, ajuda a eliminar também os micro-organismos. Observe outro também, órgão que faz parte do sistema linfático. Além do timo, do baço, nós temos também os vasos linfáticos. Olha, os vasos linfáticos. Observe aqui o desenho. Tudo isso aqui no corpo todo são vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos, ele retira o líquido intercelular dos tecidos, conduzindo a volta ao sangue. A linfa despeja em uma veia próxima aonde? Ao coração. Viu? Observe que um está ligado ao outro. O próximo aí, vamos falar dos vasos linfáticos, além do timo, do baço, dos vasos. Também nós temos aqui os linfônodos, ó, que esses são essas, tipo assim, umas bolinhas verdes assim, ó. Viu? Os linfônodos, eles são órgãos distribuídos ao corpo por vasos linfáticos, viu? Eles são mais abundantes na região do pescoço, nas axilas, nas virilhas, olha só, eles têm pescoço, aqui nas virilhas, viu? Linfônodos. Ao passar pelos linfônodos, a linfa é filtrada e as substâncias estranhas são eliminadas pelos glóbulos brancos ali produzidos. Nós sabemos que os glóbulos brancos têm a função de proteger o nosso organismo de micro-organismos invasores. Então, nessa parte aí protege tem esse órgão aí que são os linfónodos que protegem, né? No caso aqui, ó, filtra substância estranha e são eliminados pelos glóbulos brancos. Filtra substância estranha, vírus e bactérias, e são eliminados pelos glóbulos brancos, porque os glóbulos brancos são as proteínas, nos protegem desses micro-organismos invasores. Então, nós temos esses vasos linfáticos. O corpo humano, além do sistema sanguíneo, né, circulatório, também tem esses vasos linfáticos, certo? Também, vamos só observar aqui como acontece esse caminho da linfa no corpo humano. Olha, observe aqui. Aqui são as partes sanguíneas, né, do sistema circulatório do sangue. Nós já vimos veias, artérias e capilares, né? E temos aqui, ó, os capilares linfáticos que ficam aqui, ó, entre aqui, ó. Por isso que diz que chama que é intercelulares, fica entre uma célula e outra aqui, olha, observe os vasos linfáticos. Nos tecidos, o líquido intersticial entre os capilares linfáticos passa a se chamar linfa, ó. Olha, esse tecido vamos se chamar de linfa, viu? Eles aqui vêm e vai ser chamado de linfa. Observe agora aqui. Dos capilares, a linfa é conduzida para os vasos linfáticos maiores, que são esse. E durante o percurso, a linfa é filtrada ao passar pelos linfônodos, viu? Ela é filtrada, certo? Então, aqui está o sistema linfático, cuja função ela é responsável por devolver a linfa ao sangue.
absorver do sangue gordura e algumas vitaminas no interior e participar da defesa do corpo. Então, observe aí quais são as funções da linfa. Tem a função de quê? Devolver ao sangue, devolver o sangue à linfa, absorver gorduras e algumas vitaminas no intestino e participar das defesas. Vejam aí que a gente viu sobre a questão dos glóbulos brancos, né? Ela participa da defesa. Os vasos linfáticos têm a função de defender o nosso corpo de micro-organismos invasores, certo? Observe aqui, essa aqui é uma pessoa que ela teve problema nos vasos linfáticos. O que aconteceu? Esse cidadão aí está doente com uma doença chamada de filariose, que essa filariose ela é causada por um verme chamado de filária, que pode paralisar os vasos linfáticos das pessoas, dos seres humanos. Esse verme vive nos vasos linfáticos e nos linfônodos e provoca uma ação inflamatória. E aí pode bloquear a circulação da linfa, a linfa não vai mais circular e aí a pessoa fica com essas pernas assim, com essa doença assim. É também chamado de elefantíase, tá? Além de filariose, que é causada por uma verme chamada filária, ela também é chamada de elefantíase, porque fica com as pernas grossas assim, mas não é de beleza não, é de doença mesmo, entendeu? É chamada essa doença aí, porque os vasos linfáticos não estão funcionando. A verme filária bloqueou essa passagem da linfa passar, né? Vocês viram aí, circular, e aí a pessoa deu esse problema de elefantíase, certo? Bom, agora nós vamos entender aqui algumas defesas do nosso corpo humano. Sabemos que nós estamos sujeitos a ter vários problemas de situações que alguma substância estranha, algum micro-organismo, invasores, pode atingir o nosso organismo. Nós vamos conhecer aqui 3 linhas de defesa que o nosso organismo por si só, próprio, naturalmente nós já temos. Vamos conhecer a primeira linha de defesa. Nós vamos conhecer aqui pela pele. A pele é a mucosa, viu? Observe que na pele, na epiderme, nós temos aqui pelos, tem os cílios que nos protege, além dos pelos aqui do nosso corpo, de micro-organismo, e ainda temos a mucosa, por exemplo, do nosso nariz. Nós temos o nosso pelo e tem uma mucosa no nariz, que é úmido, molhado, para que os micro-organismos invasores retenham lá no nariz, para que não entre no nosso corpo, certo? Então, são barreiras mecânicas de defesa do nosso organismo, certo? Barreiras mecânicas. Aí também nós temos aqui, olha, barreiras químicas. Nós temos nessas barreiras químicas, nós temos aí, no caso aí, o suco gástrico, né? Que esse suco gástrico, ele está presente no estômago, viu? Que ajuda também nos proteger de alguma coisa que comemos, que faz mal, e aí tá no estômago fazendo muito mal, para que não vá por diante, nós que às vezes passamos mal e vomitamos aquela comida que não está bem, pode estar alguma bactéria, alguma coisas que prejudicam ainda mais o nosso organismo. Também temos as lágrimas aí nos nossos olhos, olha só, tudo é química, né? Além dos cílios, que é uma barreira mecânica, tem essa barreira química, que é a lágrima, fica sempre molhando, lacrimejando, para que também o mosquito, alguma coisa, entre
seja, né, barrado ali, certo? Então, nós temos aqui barreira mecânica, que foi a pele, química, que é o estômago, as lágrimas, e também nós temos aqui, ó, o espirro, tá? Às vezes espirramos, porque algum micro-organismo, algum elemento estranho está dentro do nosso nariz, e aí às vezes é um acno, às vezes é alguma poeira, alguma coisa, e aí espirramos para que ele seja eliminado do nosso organismo, certo? Então essa aqui são a primeira linha de defesa: a pele, o estômago, a lágrima e o espirro, certo? Que é o reflexo aqui, ó. Olha só, espirro, tosse, vômito, tá? Segunda linha de defesa. Bem, na segunda linha de defesa, observe só aqui. Nós temos aqui a fagocitose. O que é fagocitar? Fagocitar é a célula, no caso do glóbulo branco, né, que nós vimos lá na linfa, ela vai englobar a substância estranha e vai matar. Olha só, nós já temos essa imunidade, nós temos esses glóbulos, porque por isso que nós machucamos nosso dedo, ferimos, cortamos com alguma coisa, batemos. No nosso corpo já tem essas células de defesa que são os anticorpos, né? E quando o machucado sensibiliza a pele a alguma coisa, algum órgão, ele é automaticamente, vamos dizer, sensibilizado, acionado, a palavra certa, os glóbulos brancos, e ele vai fagocitar, vai englobar aquela substância estranha. É o que está acontecendo aqui, ó, fagocitando, certo? Então, isso aí é uma defesa do nosso organismo, é uma imunidade natural. Nós já temos esse processo aí de fagocitar através dos glóbulos brancos, certo? Então, também assim, ó, está aqui com febre, com gripe, é aquilo que eu falei anteriormente no vídeo passado. Pegamos aqui um vírus da gripe, né? Muito bem, nós estamos aqui, o vírus da gripe pegou, né? Pegamos, aí estamos deitados, descansamos, tomamos analgésico para passar febre, vamos descansar, tomar bastante líquido. O nosso anticorpos, no caso os glóbulos brancos, estão presentes no sangue. Vimos também que ele ajuda lá nos vasos linfáticos. Ele vai ser acionado para matar, fagocitar esse vírus da gripe. E aí vai fagocitar ele e nós iremos quem está com essa gripe vai e fica curado. Porque nós temos naturalmente esses glóbulos brancos, que é chamado também de leucócito, que ajuda o nosso corpo a manter a saúde. No caso, vai fagocitar, englobar esse vírus, esse micro-organismo causador de doença, certo? Então, vimos aí primeira etapa, segunda, agora vamos para a última. A terceira etapa. Na terceira linha de defesa, nós temos a primeira linha, que eu falei etapa, segunda linha, agora a terceira linha de defesa. A terceira linha de defesa do corpo são células e proteínas especializadas. Ó, tá aqui ela, ó, certo? Aqui, ó. Proteína, olha, bem aqui, ó, certo? Protegendo aqui, ó, as células do nosso corpo, ó. Isso aqui já tá na terceira, viu? Na terceira linha de defesa, certo? Primeira, segunda e a terceira foi aquela dos glóbulos, bem aqui, ó, que eu falei para vocês, ó, fagocitando aqui, ó, as proteínas protetoras. E as células, na terceira, as células exterminadora natural vão matar esses micro-organismos invasores, certo? Então,
Tá aí as defesas do nosso corpo. Primeira linha de defesa, barreiras e reflexo. Barreiras. Olha só. Reflexo. Barreira química, barreira mecânica, reflexo, tá? Segunda linha de defesa. As células ajudam a fagocitar, ó, que estão espalhadas no corpo, tá? E aqui a terceira defesa do corpo são as células de proteína, que elas estão sempre destruindo, eliminando esses micro-organismos invasores, tá? Então esse é o nosso assunto do vasos linfáticos, que nós estudamos, também da tipagem sanguínea. Fique com Deus, Deus abençoe, Ele proteja, tá? Tenha um bom entendimento do assunto e aí vamos responder a nossa atividade, certo?